Enquanto todos andavam numa direção, ele preferiu a contramão. Ousou sempre ser diferente. Sei lá, nós falávamos de febre. Sim, então, no caso do amidalina. Que tipo de terapêutica que você utiliza? Vamos imaginar uma determinada, quer dizer, que tenha toda uma característica definida, você define o tipo de medicação. E qual seria essa medicação? Seria tipo, sei lá, chás, alguma coisa assim? Os medicamentos homeopáticos, eles estão... industrializados todos? Não, faz parte da... Eles estão, vamos dizer, regulamentados, né, pela legislação e fazem parte da farmacopeia homeopática brasileira. Correto. Então, um medicamento, para ser homeopático, ele tem que estar dentro das normas da farmacopeia homeopática brasileira. Tem que ser aprovado. E isso foi uma coisa até interessante aí da ditadura militar, né, porque foram os militares que fizeram isso. Ah, é? Você vê que nunca se pode criticar totalmente as pessoas, sempre tem alguma coisa boa que elas fazem, né? Então a ditadura tem todo aquele horror que a gente critica, mas ela teve esse papel importante para nós homeopatas, né? Foi ali que se regulamentou os medicamentos homeopáticos e se oficializou a farmacopeia homeopática brasileira, né? Certo. Então, então tem que ter as técnicas adequadas de preparo e tudo mais, e ser feito isso por farmacêutico formado e tudo mais, né? Então, hoje nós conquistamos nesse setor uma coisa importante, que os países de primeiro mundo não têm, aí, os Estados Unidos, o Canadá, etc. Quer dizer, a homeopatia não é considerada politicamente correta, né, como medicamento, porque elas vendem em supermercado e qualquer coisa assim, né? E o Brasil não, nós conseguimos que isso fosse regulamentado como medicamento, né, passar por todas as normas de medicamento e ser preparado por farmacêutico especializado e tudo mais. Então, existe toda uma coisa importante que a gente conquistou aqui no Brasil. Interessantíssimo. Né? Eu, como leigo, né, como a maioria das pessoas é leiga, imagino, quer dizer, imaginei que a homeopatia tinha uma relação, quer dizer, muito íntima com o reino vegetal, como você falou no início, né? Porque a gente lembra do mineral e do animal. E eu queria perguntar o seguinte: nós temos uma biodiversidade absurda, quer dizer, nós temos a oportunidade de manipular toda sorte de elementos da natureza com fins terapêuticos, inclusive, né? Nós temos muita produção nacional de medicamentos homeopáticos? Não é grande, né? Porque uma boa parte dos medicamentos foram estudados pelo Hahnemann na Europa. Ainda lá atrás, né? Então ele traz essa tradição. Mas já existe alguma coisa, eu acho que em termos de futuro é uma coisa que a gente pode ir estudando e trabalhando nesse sentido vamos dizer, de regionalizar, assim, né? De ter produtos daqui. Mas a quantidade assim também não é uma quantidade considerável, uma coisa que tenha interesse assim, esse interesse que as indústrias têm, né? Entendeu? Então esse é um grande problema da homeopatia, porque sendo uma terapêutica individual e a quantidade de medicamento também são pequenas. Não dá para padronizar o tratamento. Quer dizer, não dá para padronizar e industrializar dessa forma, quer dizer, não tem esse interesse comercial. Quer dizer, então, quando você vai estudar um produto, vamos dizer, eles alegam o seguinte, né, os pesquisadores, aqueles que financiam pesquisa, não compensa o custo-benefício. Mas o que é o custo-benefício? O benefício dele, industrial, evidentemente, né? O bolso, né? Claro. Porque o benefício da população é grande. Se você estudar um produto homeopaticamente, por exemplo, chegar à conclusão, esse produto equivale a, em vez de você usar, então, um anti-inflamatório, esse produto homeopático pode ter o mesmo valor. Existem alguns estudos nesse sentido, né, mostrando, mas esse produto não pode ser industrializado, é submetido a industrialização e comercializado nos valores que são comercializados. É uma concorrência desleal, né, digamos, para o produto homeopático. O outro tem toda a gama de investimentos, de publicidade, de indução, né? Sim. Inclusive esse é um dos fatores, então, porque não existe tanta pesquisa publicada com homeopatia, porque ela tem que passar por toda essa parafernália aí dos interesses mercantis, né? Você tem que ter um patrocinador, depois as próprias publicações, revistas chamadas de ponta, que também
né? São todas dominadas por esses setores aí. Então, na verdade, esse é um dos fatores que limita as coisas. Então, a pessoa que tem convicção, o pesquisador que tem as suas condições, ele usa o próprio material de laboratório onde ele trabalha para fazer essas pesquisas e tal, né? Então, assim, é que a gente... Mas, de certo modo, eu acho que a homeopatia conseguiu bastante espaço nesses 200 anos aí, mesmo com toda essa resistência que existe aí, né? Contrária que, eu falei, a maior parte dessa resistência é do ponto de vista financeiro e não propriamente científico, né? Sem dúvida. Bom, gente, vamos fazer mais um intervalinho e voltamos daqui a pouco com o Dr. Izal Carneiro Soares. Hoje o papo com o doutor, recebendo o Dr. Izal Carneiro Soares, falando de homeopatia, suas particularidades, sua história. Você citou algumas vezes sobre o museu. Eu queria saber que museu é esse? O Museu de Homeopatia? Temos aqui em Ribeirão? Sim. Já faz alguns anos que a gente tem esse museu aqui, né? E são coisas difíceis de trabalhar, mas a gente conseguiu superar as dificuldades e eu acho que é muito gratificante os resultados que a gente vem tendo nesse sentido, né? Então, nós conseguimos... Isso tem uma história também, né? Que uma vez eu recebi uma carta de uma homeopata francesa querendo informações sobre um médico homeopata que instalou a homeopatia aqui no Brasil, né? Daqui eu estava fazendo uma tese lá na parte de história. Tal, qual o nome dele? Chama-se Benoît Mir, né? E ela queria informações sobre isso. E eu fui atrás, né? E nada feito, né? Foi pesquisar, não achou nada? Como sempre. Mas onde você procuraria isso? No Rio de Janeiro, né? Onde ele viveu, eu fui ver se tinha alguma coisa, alguém que documentou alguma coisa e tal. Ele esteve primeiro lá na colônia do Saí, em Santa Catarina, né? A região ali de Joinville. E depois ele esteve no Rio de Janeiro, ele instalou um ambulatório, né? Trabalhou ali, fez alguns cursos, etc. E depois ele... Que época foi isso? Foi em 1840, né? Nessa época, como não existiam os medicamentos, né, os atuais, né, a força do mercado de medicamentos, né, tinha mais espaço. Você já falou a maior parte dos grandes cientistas é dessa época, o mesmo curso da escola no Rio de Janeiro até de 1930, quer dizer, a relação na época, com a questão econômica é muito íntima, né? Na época o Rio de Janeiro era ainda a capital do Império, né? E a homeopatia teve força porque também o próprio o Pedro II, né? Ele também deu uma força aí para a homeopatia, né? Então os dirigentes, na verdade, eles sempre foram assim brasileiros. Eles mesmos usavam alguém da família, então eles sempre tinham algum contato íntimo com a homeopatia, né? Então isso facilitou a instalação lá do Instituto Hahnemanniano e criar essa faculdade lá no Rio de Janeiro, né? Então o que aconteceu? Nós falávamos do Benoît, desculpa a interrupção. Exatamente. Você não achou nada Era o francês que trouxe a homeopatia para o Brasil. Então, e lá no Rio existe essa faculdade, instituto e tudo mais. Eu fui lá tentar procurar achar alguma coisa e não encontrei nada, né? E eu sempre fui uma pessoa preocupada com história, com essas coisas, né? Ligado nessas coisas. Na época da Santa Casa, como estudante também, eu já... nós fizemos uma exposição lá sobre o Manuel de Abreu, que era o patrono lá do centro acadêmico da Santa Casa, né? Então eu sempre tive essa tendência, essas ligações com